Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Júlia Vilela e eu vim apresentar o projeto de pesquisa realizado no período 2024 a 2025, juntamente com os meus colegas Alana Leite, Amanda Duarte e Pedro Medeiros, orientados pela professora e doutora Ariel Gomes, intitulado de Epidemia e Equidade, uma análise comparativa dos fatores ambientais e habitacionais na incidência da dengue em 2 municípios do Rio de Janeiro. Bom, a dengue ela é uma doença viral, transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, e a sua incidência ela é fortemente influenciada por fatores ambientais, como a temperatura, a umidade, saneamento e características habitacionais. A vulnerabilidade associada a essa doença ela pode ser intensificada pelas desigualdades étnico-raciais, que impactam, então, o acesso a direitos básicos, como a saúde e condições de moradia adequada. Bom, o que justificou, então, a realização desse trabalho foram os próprios dados do Ministério da Saúde, que mostraram um aumento alarmante nos casos de dengue no Brasil, com mais de 3 milhões de casos prováveis desde o início do ano, que é quase o dobro do ano anterior. Isso levou a cerca de 1.200 mortes registradas até o momento, com mais de 1.800 óbitos ainda sob investigação. O que justificou a escolha dos municípios Angra dos Reis e Duque de Caxias foram também um aumento exponencial dos casos de dengue nos últimos anos, apesar das suas diferenças territoriais, como, por exemplo, Angra dos Reis é um município costeiro marcado por uma região de mata, enquanto Duque de Caxias é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, caracterizado, então, por uma região mais urbana, com características mais industriais. Além disso, alguns grupos étnicos e raciais eles enfrentam piores condições de habitação e menor acesso a serviços de saúde. Por isso, entender os fatores ambientais, étnicos e raciais que influenciam a epidemia é fundamental para elaborar políticas públicas equitativas, especialmente para poder orientar elas nas áreas e na população de maior risco. Ademais, o estudo ele reforça o compromisso da Universidade da Estácio de Sá com a saúde pública local. Bom, comentando um pouco agora sobre como esse estudo ele foi realizado, a metodologia dele foi feita sob uma abordagem qualitativa, retrospectiva, do período de 2014 a 2024. Iniciamos fazendo uma revisão de literatura nas principais plataformas, como a Cielo, PubMed, Scopus e Media of Science, para entendermos, então, a incidência da dengue e a sua relação com fatores ambientais específicos e aspectos étnicos raciais. Os dados epidemiológicos eles foram coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, onde coletamos, então, notificações de casos prováveis de dengue nos municípios, separados por ano, mês de notificação e raça. Os dados meteorológicos eles foram coletados nos sites do UERASPARC e do Instituto Nacional de Meteorologia, onde coletamos dados sobre precipitação e temperatura, a fim de fazer uma média mensal ao longo dos anos e entender essa relação dos dados meteorológicos com a incidência de dengue. Realizamos também a proporção de casos por etnia, cada 1.000 habitantes em Angra dos Reis, onde os dados populacionais eles foram obtidos através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por fim, a respeito da metodologia, foi realizada, então, a produção das figuras, no qual foi necessário o uso do aplicativo do Excel e do GraphPad Prism. Agora nós entramos na parte de apresentação dos resultados obtidos, no qual será apresentado o primeiro município, que será Angra dos Reis, e a seguir os dados obtidos sobre Duque de Caxias. Iniciaremos, então, falando sobre os dados epidemiológicos. Na figura 1A, nós conseguimos observar, então, a relação de casos prováveis no período de 2018 a 2024, distribuídos por ano. O que nós temos como resultado é que no período do ano de 2018 a 2024, houve um total de 18 mil casos prováveis de dengue notificado, sendo que 14 mil desses casos foram só no ano de 2024. A figura ela representa bem essa variabilidade de casos ao longo dos anos, e apesar desse índice recorde no ano de 2024, não podemos deixar de notar e descartar o alto índice também nos anos de 2019 e 2023.
A figura 1b, então, ela traz a relação de uma média de casos notificados a cada mês do período estudado, então, onde nós conseguimos observar que o período de maior incidência ele vai coincidir com o final do verão, se estendendo ao longo do outono. A respeito, então, das notificações segundo a raça, no município de Angra dos Reis, foram notificados casos dentre a população indígena, parda, amarela, preta e branca. Na figura 1C, nós conseguimos observar a notificação segundo o número absoluto, enquanto na figura 1D, a proporção a cada 1.000 habitantes. Quando nós observamos a figura 1C, a população branca ela foi aquela que obteve maior número de notificação, seguido pela população parda. Mas isso não necessariamente diz que foi a população mais atingida de fato. Quando nós olhamos, então, a figura 1D, nós conseguimos observar qual foi a proporção da população mais atingida. Então, a população amarela, seguida pela população indígena, foram as mais atingidas e mais afetadas. Vale destacar que aqui na figura 1D nós temos uma coluna de ignorado, ou seja, de casos que foram notificados sem a raça definida ali, né, notificada, o que pode acabar interferindo na nossa análise. A respeito, então, dos dados meteorológicos, nós vamos começar falando sobre a temperatura. A figura 1E, ela vai mostrar aqui a relação da temperatura com os casos ao longo desse tempo, e nós precisamos perceber que Angra dos Reis tem uma média de temperatura ao longo do ano, que fica entre 22 graus Celsius e 26 graus Celsius, e corresponde, durante todo o ano, à temperatura ideal de reprodução do mosquito. A respeito da precipitação, então, Angra dos Reis ele tem acumulados maiores de precipitação nos meses de novembro a abril. Entretanto, o aumento da incidência ela vai ocorrer nos meses seguintes a grandes precipitados de chuva, grandes acumulados de chuva, como, por exemplo, os meses de agosto a dezembro, eles têm um aumento, então, do acúmulo de precipitação, mas não necessariamente dos casos de dengue. O aumento vai ocorrer, então, seguinte a esse tempo. Bom, entramos agora sobre os resultados de Duque de Caxias. Bom, a figura 2A, ela traz a relação dos casos prováveis de dengue notificados no período de 2014 a 2024. Então, aqui nós temos uma análise de um período maior em relação ao Angra dos Reis, né? Onde eles foram separados também por ano. E nesse período, houve um total de 11.948 casos prováveis notificados de dengue, sendo os maiores índices, então, em 2016 e em 2024. Aqui na figura 2B, nós temos essa relação de casos prováveis por mês, onde, assim como em Angra dos Reis, nós percebemos que existe maior concentração de casos nos meses de fevereiro e abril, coincidindo com o período do verão e início do outono. Sobre a relação de casos segundo raça, no município de Duque de Caxias, houve apenas a notificação da população branca, preta e parda, e aqui também nós só conseguimos fazer a análise do número absoluto de notificação, e onde nós notamos, então, que a população de maior notificação absoluta é dentre a população parda. A respeito dos dados meteorológicos, falando, então, sobre a temperatura média ao longo dos anos, assim como Angra dos Reis, o município de Duque de Caxias ele experimenta um clima quente durante a maior parte do ano, e a sua média anual se mantém entre 22 e 28 graus Celsius. E a respeito da precipitação, durante o verão, a maior concentração de chuvas, com índices acima de 180 milímetros em dezembro e janeiro, e valores ainda elevados em fevereiro e março. Já nos meses de inverno, de junho e agosto, a precipitação fica abaixo de 35 milímetros. Aqui na figura 2E, então, nós temos uma representação gráfica semelhante à representação gráfica lá do município de Angra dos Reis, apesar do acumulado de precipitação ser diferente. Bom, entramos agora, então, na parte da discussão e da análise comparativa dos resultados entre os municípios. Quanto à incidência, por ano e por mês, ambos os municípios registraram índices variantes nos anos de 2019 a 2024, observando-se os maiores registros, então, no ano de 2024, com o aumento das notificações durante o período do verão, se estendendo até o outono. Nós não negamos a possibilidade de uma subnotificação durante o período da pandemia de Covid-19 e também a possibilidade de um afrouxamento de medidas de combate à proliferação do mosquito, que justificaria, então, o aumento da incidência nos anos seguintes, então 2023 e 2024.
Além disso, o número de casos registrados em Angra dos Reis somente no ano de 2024 é maior que em todo o período analisado em Duque de Caxias, o que pode ser justificado, que nós inferimos no caso, né, que pode ocorrer devido às diferenças regionais de ambos os municípios. Angra, então, é um município costeiro, que então tem uma característica ambiental mais propícia para a proliferação do mosquito. Ademais, entretanto, na verdade, Duque de Caxias, ele tem um problema ali de saneamento, o que faz com que ele seja propício também para a proliferação do mosquito, uma vez que 95% da sua população ela não tem uma rede de esgotamento tratada. Bom, a respeito da distribuição de casos por raça, a análise do número absoluto de casos evidenciou maior notificação durante a população branca em Angra dos Reis e a população parda em Duque de Caxias, mas tal diferença ela pode ocorrer pela própria composição racial de ambos os municípios, né? Não foi possível fazer a análise proporcional em Duque de Caxias, o que é uma fragilidade do estudo e um ponto de melhora. Bom, apesar de analisado de forma individual, é imprescindível entender que os fatores meteorológicos eles têm influência um sobre o outro e ambos possuem um papel importantíssimo sobre a reprodução do mosquito. A temperatura, então, ela influencia a velocidade do ciclo de reprodução do vetor e ambos os municípios, eles têm ali, então, ficam durante todo o ano dentro da temperatura média ideal de reprodução do mosquito e a precipitação, ela atribui uma dualidade na propagação do mosquito. Então, ao mesmo tempo que ela aumenta o número de habitats, ela também atrapalha o voo do mosquito, o que justifica, então, o aumento da incidência de casos nos meses seguintes a grandes acumulados de precipitação. Então, quando chove bastante, aumenta o número de habitat, mas também chover bastante por muito tempo acaba atrapalhando o voo do mosquito e a sua propagação. Bom, a comparação entre a temperatura e a precipitação, ela possibilita observar o período crítico para a dengue. Então, nós observamos que esse período ele ocorre entre dezembro e março. Bom, concluindo então o nosso trabalho, ambos os municípios possuem temperatura e precipitação ideais para aumentar os casos de dengue. Há um maior número de casos no fim do verão e início de outono, que é justamente uma estação que apresenta condições ambientais mais favoráveis à proliferação do vetor. E as populações preta e parda, elas possuem uma maior vulnerabilidade, o que foi visto pelo cálculo do número proporcional da população, assim como a população indígena, que conseguimos explicar pelos padrões habitacionais e questões de saneamento básico. A maior proporção da etnia amarela entre os casos pode estar relacionado ao número de habitantes dessa população em Angra dos Reis, mas não diretamente a um fator de vulnerabilidade. Bom, esse foi o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.